Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo. Esse é o nosso 14º ponto, improbidade administrativa. Estamos tratando da Lei 8429, de 2 de junho de 1992. Ontem nós já passamos aí pela lei, eu lhes enviei um arquivo que foi muito interessante. Eu pedi para que os senhores cumprissem algumas tarefas, né? Não para mim, para todos nós. A primeira tarefa era que os senhores tentassem, de alguma forma, memorizar as condutas tipificadas, trazidas, não vamos usar a palavra tipificado na 8429, não. As condutas trazidas no artigo 9, nós sabemos isso, nós temos que ter em mente. Artigo 9º. O artigo 9º, ele traz condutas pertinentes, condutas que ensejarão a aplicação de penalidades. E ele vai tratar, portanto, do enriquecimento ilícito. Isso aqui nós temos que saber. Enriquecimento ilícito. Nós vimos que é imprescindível nessas condutas o dolo. Os senhores têm que estar com aquele material que eu lhes passei. O artigo 10, nós temos as hipóteses de prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. Estas hipóteses, então, elas podem se configurar com dolo ou com a culpa. Dolo ou culpa. O artigo 10A diz respeito àquelas hipóteses de concessão de benefícios. Concessão de benefícios. E o artigo 11, ele diz respeito à violação dos princípios. Violação dos princípios. Este aqui também é necessário dolo. E este aqui também é dolo. Então, eu vou aqui procurar com os senhores. Eu quero que os senhores localizem aqui naquele esquema, né, do Estratégia Concursos, né, que é muito, muito interessante. Enriquecimento ilícito, 10. Prejuízo ao erário, 10. Enriquecimento ilícito, 9. Prejuízo ao erário, 10º. Princípios, 11. E 10A, concessão de benefícios financeiros tributários, aplicação indevida. Ótimo. Nós temos um crime, sim, definido, mas essa lei ela tem uma outra natureza, é a natureza civil. Aqui eu quero só localizar a questão do dolo, para eu falar para vocês em qual página está, se é que vocês já localizaram aí. Já localizaram? O dolo, onde ele fala... é na página, logo no início, na página 12. O elemento subjetivo para aplicação das sanções, então, artigo 9º, artigo 10A e artigo 11. E dolo e culpa, no 10, prejuízo ao erário. Então, tá certo isso que nós fizemos. Aí eu disse aos senhores que o que é mais desafiador nesta lei é nós memorizarmos as sanções que são apresentadas no artigo 12. E eu fiquei, ao longo do dia, pensando como que nós poderíamos memorizar aquelas sanções. Aquele quadro que está aqui na página 35 de 54. Aí, eu vou mostrar para os senhores, eu tive uma ideia. Mas não tive uma ideia, na verdade. É uma técnica. A Lorena, que já está há muito tempo comigo, né, Lorena? Já fez vários cursos e ela sabe que nós temos aí algumas técnicas para nós memorizarmos aqueles artigos dificílimos. E nós vamos utilizar uma dessas técnicas agora. Eu quero que os senhores
tenham em mente algumas premissas, né? Os senhores vão ter com a repetição. Então, os senhores têm que repetir. A técnica, ela ajuda, né? Mas ela também não é simples, ela é difícil. Mas eu quero fazer essa técnica agora, porque eu quero que vocês memorizem esse quadro. Ó, primeiro, nós vamos colocar aqui nas linhas todos os artigos. Eu vou colocar o artigo do jeito que está aí, o artigo 9, o artigo 10, o artigo 11 e o artigo 10A. Não pode mudar a ordem, senão dá errado, hein? Não pode mudar a ordem. E aqui nós vamos colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um destes números corresponde a uma das sanções. Eu vou fazer aqui as colunas. E agora eu vou puxar aqui as linhas. Os senhores estão entendendo o que eu estou a fazer, correto? Agora é importante que eu saiba que eu traga uma outra informação para esse quadro. Mas é fácil, porque eu sei que os senhores têm memória fotográfica, então não vai ter problema. Eu sei que esse último quadrinho aqui, ele não tem, ou eu posso pensar de outra forma diferente também, que é interessante. Eu sei que essas 3, 4 e 5, ela aparecem todas, em todos os artigos. A 3, 4 e 5 aparecem em todos os artigos. Aqui, eu tenho, desse jeito, que as lacunas do meu quadro, se os senhores observarem, Norma, peço gentileza para você apresentar aí o quadro para o Pablo, na página 35, para ele observar que lacunas estão nessas posições. Ótimo. Então é muito simples. Fazer o quadro é muito simples e nomear as colunas também, porque é 9, 10, 11, 10A, não tem problema. E nomear as linhas também, é muito fácil. Agora, é que são elas. Eu tenho que completar com as sanções. E aí são muitas, como eu vou me recordar? Aí eu vou pedir o seguinte, que os senhores vão pensar em um diamante. Vamos tentar desenhar aqui um diamante. Um diamante. E esse diamante, ele está sendo segurado em uma das mãos por uma figura mitológica aqui do nosso folclore, que é o Saci. Entendi. E na outra mão, é ridículo isso, eu sei. Mas é super eficaz. O que importa é que vocês vão decorar isso de uma forma assim, até divertida. Ele está segurando um diamante numa mão, não vai fazer menor sentido, mas não é para fazer menor sentido. O que importa é que eu quero que vocês visualizem essa figura. Ele está com um diamante em uma mão, ele é o Saci, e na outra mão ele está a segurar um vidro de perfume. Ok, um vidro de perfume, desses perfumes muito chiques. Os perfumes da Norma e da Lorena são muito perfumadas. Lorena é muito vaidosa, Norma. E Lorena, a Norma também é muito vaidosa. Tem um perfume. E o que tem nesse perfume? Esse perfume, ele tem um suspiro, um doce. Um suspiro, um cheiro de suspiro. Pensem dessa forma. E um multivitamínico. Esse multivitamínico,
multivitamínico. Esse multivitamínico, ele é para os pés, para a cabeça e para os pés. Não faz o menor sentido isso. Então, eu tenho um saci, o saci segura um diamante, e no outra mão o perfume, e esse perfume tem um suspiro e o multivitamínico para os pés, para a cabeça e para os pés. Ficou fácil. O que é o diamante? Qual que é a palavra que vocês vão lembrar? Não é diamante. O diamante não é uma pedra valiosa? É uma pedra de valor. E aí é que é o lance. O mnemônico ele funciona como um gatilho, para você se lembrar. O que é pedra de valor? É uma pedra preciosa. Pedra, eu vou lembrar de perda, perda de valor, perda de bens. Aí eu vou completar aqui. Perda de bens. Perda de bens. E o saci? Vocês não podem se confundir, não pode pensar em mula sem cabeça. Tem que pensar em saci. O que a sanção ressarcimento? Sarcimento, então é ressarcimento integral. Ressarcimento, estão entendendo? Integral. Ressarcimento integral. Perfume, perda da função. E que função é essa? A função pública. Ah, e olha só, agora eu completo todas. Perda da função pública. Então, eu vou colocar aqui perda da função pública. Perda da função pública. Perda da função pública. Perda da função pública. Ótimo. Suspensão. Suspende o quê? Suspende bens, suspende. Você tem os direitos. E quais direitos? São os direitos políticos. Então, eu vou colocar aqui. Suspensão dos direitos políticos. 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 Aqui é perda da função pública. Eu vou colocar aqui. Perda da função pública. Agora, eu falei do multivitamínico. Não pode ser polivitamínico também. Tem que ser multivitamínico. Então, é multa. Multa vitamínico multa civil. Multa civil. Multa civil, multa civil, multa civil, multa civil. E ele é para pé, cabeça e pé. Proibição para contratar com poder público e receber benefícios. Ah, proibição para contratar poder público e receber benefícios. Proibição para contratar com poder público, mas receber benefícios. Agora, a suspensão. Eu já sei. Aqui a suspensão é de 10 a 8. Aqui é de 8 a 5. E aqui é de 5 a 3. Vocês pegaram um gancho? 10, 8, 8, 5, 5, 3. Ah, e aqui eu tenho que olhar também. Calma. Eu volto aqui. 8, 5. Eu só vou ter que decorar aonde eu vou encaixar esses números. A multa civil é 2, 3, 100. E a outra multa civil, eu volto aqui no 3. Correto? E a perda e a proibição de contratar com poder público. Aí eu vou pegar o 10 aqui, eu vou pegar o 5 e eu vou pegar o 3. Pronto, eu fiz o meu quadro. Foi demorado? Mais ou menos. Nós gastamos aí o quê? Uns 10 minutos para fazê-lo. Mas ele foi muito eficaz e os senhores vão poder responder a essa pergunta numa eventual prova oral. É óbvio que vocês vão decorar esse quadro repetindo, mas ele é muito mais eficaz do que aquela repetição mecânica
sem sentido. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Nós temos que saber, nós temos que ter conosco a forma, nós temos que saber a forma como ele funciona. Ele é péssimo ele não foi estruturado, o nosso cérebro, para guardar informações desencontradas ou aleatórias, ou informações que não têm conexão uma com as outras. Mas ele é excelente, ele é estruturado para fazer associações. Então, a partir do momento que eu peço numa pedra, lembra a palavra perda dos bens, perda dos bens, perdas dos bens. Ressarcimento, saci, saci integral, ressarcimento integral, ressarcimento integral, ressarcimento integral. Perfume, perda da função. E que função é essa? É a função pública, perda da função pública, perda da função, perda da função, perda da função. O multa civil. Ah, não, tem o suspiro antes, né? Porque o perfume, ele tem o suspiro. Tem o suspiro. Suspensão, suspensão, suspensão dos direitos de quê? Dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos. Multa civil, multa civil, multa civil, multa civil, multa civil. E proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios. Depois eu 10, 8, 8, 5, 5, 3, volto no 8, 5. 2, 3, 100, 3, volto no 3. 10, o máximo, aqui o mínimo e aqui o mínimo. Vocês entenderam? É só. É a forma como os senhores vão memorizar aí as disposições, o quadro, né? Agora, com esse quadro, os senhores, então você vai pensar, o saci que segura um diamante, que segura o perfume ele tem um cheiro de suspiro e dentro dele tem um multivitamínico. Esse multivitamínico é para a cabeça, para os pés, não, para os pés, para a cabeça, para os pés, pés. Ótimo. Então, pé, cabeça, pé, pé. Proibição de contratar com o poder público. Assim vai dar certo. Assim vai dar certo. Vamos passando aqui, mais uma vez, na nossa lei 8429. Nós temos no artigo 1º, são aquelas pessoas, são os sujeitos passivos, né? Nós temos aí os sujeitos passivos. Então, naquele quadro, aqui da página 10, todo aquele, transitoriamente, ainda sem remuneração, Não, esse, na verdade, é o sujeito ativo. O sujeito passivo está aqui na página 8. Administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes, União, Estado, DF, municípios. Empresa incorporada ao patrimônio público. Entidade privada para cuja criação o custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Esses são os primários. Os sujeitos passivos secundários estão no parágrafo único. Entidade privada para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. E os senhores vão ter que decorar aí esses quadros aí, porque nós já estamos nos preparando para a nossa prova oral. Agente público, todo aquele que transitoriamente ainda sem remuneração, esses são os do artigo 2º, são os sujeitos ativos, né? Nós dizemos aquelas pessoas que praticam os atos de improbidade. No artigo 1º temos aquelas pessoas contra quem são praticados os atos de improbidade. Quem pratica o ato de improbidade? O agente público, no sentido mais lato da palavra. Aquele que, transitoriamente sem remuneração, ainda que transitoriamente sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer forma de investidura, vínculo, exerce mandato, cargo, emprego, função. Então, os sujeitos passivos são tanto o agente público, mas não só. Não só, nós também temos um particular. Mas desde que ele tenha, aí você tem que cumprir algumas regras. Induzido à prática do ato, concorrido para o ato, se beneficiado do ato. Então, nós vimos aqui na página 12 os elementos das ações, né? Os elementos subjetivos para aplicação das sanções. Aqui nós vimos as sanções e ali, depois do artigo 13, ficou mais fácil. Vocês observaram
que não há muitas questões aí com as próprias ações dos artigos. Nós sabemos que o 10A ele não é exemplificativo, como são o 9, o 10 e o 11, e que esse rol também não é um rol taxativo. Mas os senhores depois vão, mais uma vez, repassar aqueles para que os senhores compreendam o cerne de cada um deles, do 9, do 10 e do 11. As sanções estão aqui no 12, nós já decoramos, nós já sabemos. Então, eu vou fazer um quadro com 6 linhas e 4 colunas. Vou primeiro, a par de nomear as colunas 9, 10, 11, 10A e as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou preencher as lacunas 1, 2, 3, 4. Feito isso, é só eu trazer o mnemônico. O diamante é a perda dos bens, perda dos bens, perda dos bens. Ressarcimento, vou completar, é o 2. O perfume, perda da função pública. Todos os 3 aqui, 3, 4 e 5, você completa todos. Suspensão é o suspiro, é o aroma do perfume. Você vai, suspensão dos direitos políticos, a multa civil e, por fim, a proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios. Ótimo. Agora, eu vou tirar uma foto aqui para vocês, eu vou parar a gravação, porque eu vou voltar aos exercícios. Nós vamos voltar aos exercícios, tá bom? São os exercícios que nós paramos. Eu fiz até o 14, agora é o 15º. Vamos lá. A Lei 8429 introduz regime especial voltado a coibir atos de improbidade administrativa. Entre os seus dispositivos se inclui importante 8429. Entre os seus dispositivos se inclui importante previsão relativa à declaração de bens do agente público. A esse respeito é correto afirmar: isso está fácil, porque nós vimos ali a partir do artigo 13 algumas regras. Vamos todos aí, os senhores vão ter em mãos o artigo 13. Após o exercício do agente público, eles ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. E aí depois temos outras regras. Vamos lá. Letra A. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser publicada em sítio eletrônico? Falso. A fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. B. A declaração corresponderá apenas aos bens imóveis localizados no país ou no exterior, não se aplicando aos bens móveis e saldos em conta poupança e previdência privada? Isso é absolutamente falso. O parágrafo 1º ele diz que a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas dos objetos e utensílios de uso doméstico. Letra C. Abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante? Sim, é verdade. Essa parte final aqui do parágrafo 1º. Bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. A declaração será semestral? Não, anualmente. É o parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. A declaração de bens ela será anualmente atualizada e na data em que ele deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Letra E. Será punido com a pena de advertência o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Isso é equivocado também, porque o parágrafo 3º ele diz: será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens
dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Ótimo. Então, continuamos. Portanto, 15, letra C. 16. Caso o servidor municipal altere intencionalmente o cadastro imobiliário municipal para reduzir o valor registrado da área construída, com a finalidade de conceder benefício fiscal sem a observância das formalidades legais e assim beneficiar terceiro, é correto afirmar com base na 8429. Exato, a lei. Vamos lá. Eu quero que os senhores se dirijam ao artigo 10. O artigo 10, como nós colocamos ali, é prejuízo ao erário. Um dos incisos do artigo 10 vamos ver aqui, é o 8º. Não é isso não. É ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito? Não é esse. Eu fico aqui com o 10A, ato de improbidade administrativa, qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício tributário. Não. Esse 10A não é bem a situação. Vamos ler as questões. O 10A também não se aplica. A gente tem que procurar aqui um inciso nos artigos. A responsabilidade com base... letra A. Se tratará de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito sem prejuízo das eventuais sanções de natureza criminal. Enriquecimento ilícito é o 9º. Não é. Enriquecimento ilícito, eu já informo os senhores que não é. Ele não recebe... sempre é perceber vantagem, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades. Receber vantagem econômica. Olha só, vocês viram um caso aí em Patrocínio que o vereador foi assassinado? Patrocínio é uma cidade do Triângulo Mineiro. O secretário de obras, eles estavam reformando o passeio da casa, onde seria o comitê do prefeito que ia se candidatar à reeleição. Não sei se vocês viram isso, foi muito trágico. Por exemplo, o secretário de obras, ele incorreu nesse ato aqui, artigo 9º, 4º. Ele praticou um ato de improbidade. Ali, sim. Ato de improbidade. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas e equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, bem como trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Interessante, né? Mas não é. Perceber vantagem econômica, receber vantagem, incorporar, usar em proveito próprio. Vocês observam que o enriquecimento ilícito ele é sempre algo, às vezes é sempre algo que incorpora o patrimônio ou uma utilidade, ou um benefício, correto? Então, a letra A não é. A responsabilidade com base na mencionada lei não se estenderá ao terceiro beneficiado? Falso, porque o artigo 3º ele diz que as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, naquelas 3 situações, induzem, concorra ou se beneficie. C. O servidor público municipal poderá vir a responder administrativa e penalmente, sem, contudo, responder com base na lei de improbidade administrativa? Não faz o menor sentido isso. Letra C equivocada. Se tratará de ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. Então, artigo 10º. É a resposta. Podendo a responsabilidade se estender ao terceiro beneficiado pela ação do servidor municipal. Enfim, facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física, jurídica, de bens, não é um inciso 1. Ele alterou o valor para o recolhimento a menor, né? Aqui, é o 7º, pessoal, perdão, é o 7º. Eu marquei aqui 7º e li 8º, aqui está escrito 7º. No meu, é o 10, 7º. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
O 10A, ele diz respeito ao ISS. O 10A é ISS. Quando não for ISS, por exemplo, essa situação aqui da base de cálculo, nós temos reduzir o valor registrado da área construída, nós temos aqui o 10, artigo 10, inciso 7º. E letra E, o servidor municipal estará sujeito à penalidade de ressarcimento integral do dano se houver perda da função pública e suspensão dos direitos. Se ele estiver no 10, eu vou lembrar, artigo 9º, artigo 10º, e aí é só eu seguir a linha. Perda de bens, ele está falando perda de bens, ressarcimento integral, perda da função pública, se aplica. Artigo 10 é a linha 3. Qual outro? Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5? Não, de 8 a 5. Os senhores observaram como vocês conseguem fazer esse quadro em 1 minuto, no máximo? 1 minuto. E vocês conseguem responder. Se vocês não tiverem aí o mapa, vocês não vão encontrar o tesouro, mas vocês precisam desenhar um mapa, porque é impossível não fazendo isso aqui. É impossível. E as pessoas fazem isso, só que eles não contam para os senhores que eles fazem. Quem decora essa lei faz aí o mapa. Ótimo. 16, portanto, letra D. Questão aí difícil, né? Porque nós temos que saber lá. Os senhores observaram, então, que o que é mais desafiador nesta lei são as ações do 9, 10, 11 e 10A e as penas e as sanções. Mas como já guardamos as sanções, agora vai ficar mais fácil. Nós vamos fazer um outro esquema para nós memorizarmos aquelas ações e vai ser fácil também. Vamos por partes. 17. A respeito dos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar, com base na Lei 8429, que estão sujeitos às penalidades dessa lei quando praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção de órgão público, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão dos ilícitos sobre a contribuição dos cofres públicos. Pessoal, isso é verdade, é o artigo 1º, parágrafo único. Estão sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade, que são aqueles do 9, 10, 11, 10A, contra o patrimônio de entidade. Qual entidade? Que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. São sujeitos passivos secundários. Limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Aos dois casos. Os atos praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nestes casos, à sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ótimo. Adiante. Se reputa agente público todo aquele que exerce por... Letra A é a resposta, mas vamos passar nos outros pontos, para nós identificarmos aí. Se reputa agente público todo aquele que exerce por nomeação, designação, contratação, mandato, cargo, emprego ou função em instituição pública, desde que vínculo permanente. Falso. O artigo 2º, ele diz que, ainda que transitoriamente. Adiante. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade e confidencialidade? Não, é publicidade. O artigo 4º, ele diz: os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei, independentemente do limite? Não, até o limite do valor da herança. É o artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança.
18. Portanto, muito fácil a questão. 18. A punição do agente público por improbidade administrativa, conforme disciplinado na Lei 8429, depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Isso é falso. O artigo 21, ele diz que independe do efetivo dano. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Ou seja, para que seja aplicada a pena de ressarcimento, que é essa trazida na linha 2, é preciso haver o dano, né? É preciso ter havido o dano. E também independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. A letra A está equivocada. A letra B também é o que eu acabei de falar para os senhores, é o 21.2. Depende da rejeição das contas? Não, independe da aprovação ou rejeição das contas. C, de conduta positiva do agente realizada de forma dolosa ou revestida de culpa grave, não se admitindo a punição por omissão. Absolutamente equivocado. Nós temos lá no início o artigo 5º, lesão, ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou do terceiro, ressarcimento integral do dano. Então, falso, a letra C. Da existência de vínculo estatutário? Não, qualquer que seja o vínculo. Não só ele não restringe à existência de um vínculo estatutário. Da propositura da ação em 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou de função de confiança. Exato, é o prazo prescricional, são os prazos prescricionais que estão previstos aqui no artigo 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas podem ser propostas. É fácil. Até 5 anos após o término do mandato, do cargo em comissão ou de função em confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Ok. Portanto, 18 é letra E. 19. Com relação à declaração de bens prevista na Lei 8429, é correto afirmar que, muito fácil, mais uma vez, nós temos aquelas regras do artigo 13. Do artigo 13. A declaração compreenderá apenas bens imóveis e imóveis falso, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizado no país ou no exterior. Tranquilo. Parágrafo 1º. O declarante deverá obrigatoriamente entregar cópia integral da declaração anual de imposto de renda apresentada à Delegacia da Receita Federal, além de mídia contendo fotografias atualizadas dos imóveis. Falso? Não. Parágrafo 2º. Declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Não fala nada de foto. Adiante. A declaração de bens será semestral e atualizada? Não. Anualmente atualizada é o parágrafo 2º. Após o exercício do agente público, não ficam condicionados à apresentação? Não. Fica. Após o exercício, ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores. Artigo 3º. Letra E. Será punido com a pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós acabamos de ler esse artigo. Na verdade, é o artigo 13, parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Questão 20. A regência da penalização aos atos ímprobos praticados no bojo da administração tem previsão principal na 8429, com o norte na norma constitucional que agasalha a moralidade, estabelecendo a tratativa da questão por lei complementar. Artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Acerca da ação da improbidade administrativa, é correto afirmar. Estamos aqui na questão 20, tá bom?
A 19 é a letra E. Questão 20. O ato ímprobo é ilícito de natureza civil, pelo que a responsabilização se limita às esferas de natureza civil e administrativa. Isso é falso. O artigo 12, ele fala que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável, ele está sujeito a estas sanções, às combinações e ainda às sanções penais, civis e administrativas. É isso. Diante do objeto da lei de improbidade administrativa, somente podem ser alcançados como sujeitos passivos os entes da administração pública direta, vez que os bens tutelados atingidos a estes pertencem. Não, isso é falso. Nós vimos aqui que nós temos como sujeitos passivos a administração pública direta e indireta, a administração pública de qualquer dos poderes, a administração pública da União, dos Estados, do DF e dos municípios, empresa incorporada ao patrimônio público, entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, e ainda no parágrafo único do artigo 1º, os sujeitos passivos secundários. Para a caracterização de agente público praticante do ato ímprobo, estes devem exercer em caráter permanente, de forma remunerada, por eleição, nomeação, designação. Não. Nós vimos aqui que qualquer pessoa, todo aquele que transitoriamente, sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer forma de vínculo, exerce mandato, cargo, emprego, função. Letra C está equivocada. E letra D. O Ministério Público e a pessoa jurídica interessada são legitimados a manejar a ação com vistas à responsabilização por ato de improbidade administrativa, sendo vedada a transação, acordo ou conciliação por meio de referidas ações à inteligência do artigo 17. Nós vimos, na verdade, essa questão está desatualizada, mas não tem problema não. Nós vimos lá que o artigo 17, antes, o parágrafo 1º, ele dizia exatamente isso. Que o artigo 17, o caput, a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. E ele, no parágrafo 1º, né, que foi revogado, nós tínhamos que é vedada a transação, acordo ou conciliação nestas ações. Mas agora não, nós temos que, em função da 13.964, o pacote anticrime, nós temos as ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Correto? Então, nós encerramos aqui. Deixe-me ver aqui. Eu coloquei outros exercícios. Na verdade, foram 60 exercícios, né? Mas nós não vamos fazê-los todos. Os senhores farão aí os outros exercícios. Vamos aqui para... Vou procurar alguns mais relevantes aqui. Por exemplo, a questão 24. Considerando as sanções previstas no artigo 12, assinale a alternativa que contempla, dentre outras possíveis, aquelas que podem ser aplicadas em decorrência de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Olha só, questão muito difícil. Só sabe essa questão quem tiver o quadro. E nós temos o quadro. Ressarcimento integral é aqui, é o 11, não é? Vamos lá, perda de bens ou valores, nós não temos. Olha que interessante, porque tem uma lacuna. Ressarcimento integral do dano, pagamento de multa, multa civil, até qual valor? 5 vezes? Não, é 100 vezes. A multa civil é 100 vezes. Letra B, falso. Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 3 a 5. Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 5 a 3. 3 a 5. Perfeito. A letra C é a resposta. Perda da função pública e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos. O prazo é de 3 anos. Ressarcimento integral do dano, quando houver, isso existe. A proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 8 anos. Não, o prazo é de 3 anos. Tranquilo. A questão 24 está fácil C. Vamos fazer a questão 26. Sobre as sanções previstas na 8429 para os atos de improbidade administrativa. É correto afirmar. Aplicam-se, é porque essas questões são para concursos jurídicos. É por isso que concursos jurídicos difíceis, né? São os procuradores, né? São José do Rio Preto, lá da terra da Elisa, onde hoje está fazendo o dia mais quente do ano. Segundo ela me informou mais tarde. A nossa aluna, Pablo, querida Elisa, mora em São José do Rio Preto. Aplicam-se tão somente aos agentes públicos no exercício de mandato aos servidores públicos e ocupantes de emprego público na administração pública? Falso, a letra A. Aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou de servidores públicos e ocupantes de emprego público na administração pública, bem como no tocante ao setor privado, exclusivamente aos agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de entidade para cuja criação custeio. Falso, falso. Induzido, concorrido e beneficiado. Nós já vimos isso. A letra C. Aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes de emprego público na administração pública, bem como no tocante ao setor privado, aos agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público, bem como de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com parcela do patrimônio da receita anual. Verdade. Letra C, a resposta. Exclusivamente em face de atos dolosos? Não, porque o prejuízo culposo. Podem ser objeto de medida judicial cuja proposição é iniciativa exclusiva do MP? Não, artigo 17, pessoa jurídica interessada. Fácil. Ainda sobre responsabilidade civil no tocante à lei. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundados na prática de ato culposo, tipificado na lei de improbidade administrativa. Nós já sabemos disso. Se lembram? Foi até bom eu ter feito essa questão, porque nós, antes de encerrarmos esse primeiro bloco, nós vamos lá no nosso jurisprudência em teses. Vocês se lembram que este é prescritível, O imprescritível é o doloso. Eu falei isso com os senhores, né? Nós lemos, inclusive, o julgado do STF. A letra A está falsa. Prescreve em 3 anos as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato culposo. 5 anos, já vimos isso também. A possibilidade de ação regressiva contra o servidor apenas nos casos dolosos? Não. Em todos os casos há o regresso, não só nos casos dolosos. Para a responsabilização civil decorrente de ato de improbidade, é dispensável a comprovação do efetivo prejuízo aos cofres públicos. Acabamos de ler, é o artigo 21, inciso 1. Efetiva ocorrência do dano ao erário, não é isso? Exatamente. É inadmissível a responsabilidade objetiva nos casos de improbidade, exigindo-se a presença de dolo para todos os casos. Dolo, ele restringiu. Na hipótese do prejuízo ao erário, basta a culpa. Basta a culpa. O 28, a letra C, fala que a pretensão é de 5 anos, né? A pretensão em face do agente é de 5 anos, é o prazo da prescrição. A questão 29, por exemplo, é uma pessoa que revela para a imprensa fato de que tem ciência em razão de suas atribuições. Quando a pessoa pratica esse ato, ela está violando um dos princípios do artigo 11. Ela viola o princípio. Ela atenta contra o princípio. Artigo 11 é o inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. 3. Frustrar a licitude de concurso público também viola princípio. 29. Vamos ver aqui mais uma outra mais relevante. Aquele que representa, por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, sabendo inocente o representado, mesmo sem dar causa à instauração de qualquer procedimento, pratica, nós já vimos isso, é o único crime da lei de improbidade administrativa, é um crime específico na lei de improbidade, é a letra A, detenção de 6 meses a 10 e multa. Onde nós temos aqui o crime?
Deixe-me localizar aqui. É o artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 meses, 6 a 10 meses e multa. Mas a lei é uma lei civil, correto? A lei é uma lei civil. E, ainda que haja prerrogativa de função, a prerrogativa de função ela não tem o condão de retirar das esferas ordinárias o julgamento pelos crimes de improbidade. Quais são as únicas exceções? Temos aqui no Jurisprudência em Tese, vamos ver agora. É o presidente da República e os ministros do STF. 32, aqui, ó, vamos para 33, prova que foi anulada, lá de Santa Catarina. Relativamente à lei de improbidade administrativa, é correto afirmar, não há previsão da cominação de suspensão. Olha só, essa prova aqui, ó, prova de Santa Catarina. Essa prova foi considerada uma prova, foi anulada a prova, né? Mas foi uma prova muito difícil. Relativamente à lei de improbidade administrativa, é correto afirmar, não há previsão da cominação de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade administrativa, absolutamente falso. O ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito admite conduta culposa? Não, somente a dolosa. Os sujeitos ativos que praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiros? Questão fácil também da remoção, não é? Não, foi do provimento. Letra C. Somente o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação judicial? Não, ela e a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, é o artigo 17, interessada. Falso. Vamos lá para a questão 35 também. A gente começa a ficar viciado, não para. Já observaram? Ajuizada a ação de improbidade administrativa contra um servidor público e contra particular que tenha se enriquecido indevidamente, os réus fazem proposta de transação na qual, como única contrapartida de sua parte, se propõe a pagar multa a ser oportunamente arbitrada, segundo a lei de improbidade administrativa. Nessa hipótese, é correto afirmar que a referida transação, antigamente nós tínhamos sendo vedado a transação, correto? Porque a redação desse parágrafo 1º do artigo 17 foi trazida em 2019. Essa prova provavelmente foi antes disso. No 35, tanto é que a resposta dessa questão era a letra B. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Artigo 17, parágrafo 1º, era o fundamento. E a letra B dizia, não poderá ser admitida nos termos propostos por expressa vedação legal. Agora não. Agora as ações de que trata esse artigo admitem celebração de acordo de não persecução cível, nos termos dessa lei. E a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Então, os senhores tenham muito cuidado para que, quando os senhores forem resolver as questões, se tratar de questões que tragam transação, acordo ou conciliação, os senhores vão ter em mente que provavelmente está desatualizada. Correto? Essa 38 também é interessante. O Ministério Público ajuizou a ação, mas falamos sobre isso. Nunca você, numa eventual ação, nunca vai se ter uma ação de improbidade apenas o particular. Vocês se lembram que eu disse isso? Nunca apenas o particular. Aí o Ministério Público ele ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, exclusivamente em face de João, presidente de uma entidade privada que figurou como beneficiária da transferência de recursos públicos em razão da prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere com determinado município. Diante de graves problemas financeiros, porque passa atualmente, João buscou assistência jurídica na Defensoria Pública. A letra E é a resposta. É inviável a propositura de ação pública por ato de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. Isso aqui é um entendimento. Os senhores, isso aqui é a resposta. Muito tranquilo, muito tranquilo. Agora, antes de nós fazermos o nosso breve intervalo de 10 minutos, eu vou compartilhar aqui com os senhores.
Os senhores vão fazer o mesmo aí. Vamos lá. STJ, jurisprudência em teses. Aí nós vamos lá, vamos acessar, vamos selecionar qual? O 40, porque ontem nós vimos o 38, se lembram? Temos que fazer isso aqui, não podemos passar. Improbidade administrativa. Era a tarefa dos senhores, né? Agora eu vou fazer a arguição oral. A prova, aquela prova surpresa, né? Ó, os agentes políticos, acabei de falar sobre isso, sujeitos a crime de responsabilidade, pula essa expressão que está entre vírgulas, leia o que está fora das vírgulas. Os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade não são imunes às sanções por ato. Os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade não são imunes às sanções por ato de improbidade prevista no 37. Bem, eu falei outra coisa, provavelmente foi um julgado. Não é isso aqui. Isso aqui diz outra coisa. Esse parágrafo, esse entendimento específico, ele está dizendo que os agentes políticos que estão sujeitos a crime de responsabilidade, eles não são imunes. Ah, sim, claro, eu falei certo. Eles não são imunes às sanções. Quando se tem negativa na língua portuguesa, a gente às vezes fica um pouco perdido. Os agentes políticos, eles estão sujeitos a crimes de responsabilidade. Ponto. Essa é uma regra geral. O fato deles estarem sujeitos a crimes de responsabilidade não fazem deles imunes às sanções por ato de improbidade prevista no 37, parágrafo 4º, que é a sede constitucional de fundamento de validade da 8429. Falamos sobre isso ontem. Então, você vai ter agentes políticos que estão sujeitos a crimes de responsabilidade e a sanções por ato de improbidade prevista. Bastaria ter falado isso, mas eles preferiram dizer que eles estão sujeitos, não são imunes. É dizer que eles são sujeitos a crime de responsabilidade e também a sanções por ato de improbidade administrativa. Ponto. Essa é a regra. Qual é a exceção? Os atos ímprobos do presidente e dos ministros do STF. Pessoal, clareza não é, enfim, um dos vetores, norteadores dessas teses. Mas é isso que vocês têm. O que eu estou lhes falando é real. Os agentes políticos estão sujeitos a crimes de responsabilidade e também às sanções por ato de improbidade prevista no 37, parágrafo 4º. Ponto. Primeira regra. Isso vale para todos? Não, exceto para os atos ímprobos do presidente da República e dos ministros do STF. Esse é o primeiro. 2. Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da LIA sem prejuízo da responsabilização política e criminal do Decreto 201 de 1967. Ok. A ação de improbidade deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado. Perfeito, falei sobre isso também. A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar. Vocês se lembram que eu mencionei ontem os artigos da Lei 8.112? Falei para os senhores que a autoridade administrativa pode ser aplicada pela própria comissão. Se lembram disso? Pela comissão instituída. Ok. Havendo indícios de improbidade administrativa, as instâncias ordinárias poderão decretar a quebra do sigilo bancário. 5. O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, que é o que está previsto no artigo 20. Leiam aí, por favor. A perda da função e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Excepcional e até 180 dias. Excepcional, 180 dias. Ele está usando por analogia um prazo que nós temos lá na lei
do processo administrativo disciplinar. Sexto, o especialíssimo procedimento da 8429, que prevê um juiz de delibação para recebimento da petição inicial. Aqui, ó, o 17, 8, 9. O 17, 8º e o 9. A recebida manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará. Ele está falando 8º e 9 do artigo 17. Ele tem um procedimento especial que é tratado aqui a partir do artigo 14, correto? Que prevê um juiz de delibação para receber emenda inicial, precedido de notificação do demandado, que é o 17, parágrafo 7º, somente aplicável para as ações de improbidade administrativa típicas. Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do artigo 7º, os atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública. Então, do artigo 11. O artigo 7º, ele está falando quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é qual? É 9. Lesão ao patrimônio é qual? É 10. Aí a pergunta, eu feri apenas um princípio. Eu feri o 11, mas a lei não, o artigo 7º não fala ferir o princípio. Aí veio o STJ com uma tese para complementar aí essa lacuna. Aplica-se a cautelar aos atos administrativos que violem os princípios do artigo 11. Ok? O ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo. Mas não é dolo específico, é apenas um dolo genérico. Eu falei ali para os senhores dolo, então os senhores vão completar com a palavra genérico. Nas ações de improbidade administrativa, é admissível a utilização da prova emprestada, colhida na persecução penal, desde que assegurado contraditório em ampla defesa. O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no artigo 12, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração. Os senhores se lembram que nós resolvemos um exercício ontem? Nós resolvemos um exercício. Um dos 20 primeiros exercícios, nós temos um exercício que aplica exatamente essa tese 11. Ótimo. Então, os senhores já sabem o que os senhores deverão estudar do ponto 14 de direito administrativo em se tratando de improbidade administrativa. Primeiro, os senhores vão decorar a lei, os senhores vão utilizar esse esquema que eu achei na internet, mas os senhores também achariam, correto? A jurisprudência em tese, edição 38, edição 40. Esse esquema que eu passei para vocês, depois eu vou bolar um esquema das ações do 9, 10, 11 e 10A. E só isso. Os senhores vão fechar todas as questões de improbidade administrativa. Ótimo. Então, encerramos aqui os nossos pontos de improbidade administrativa. Deixe-me ver. São 60 exercícios, mas os outros já são repetição. Lei seca, essa 8429 que é esquematizada, que eu trouxe para os senhores, para auxiliá-los, e os exercícios. Aí já encerramos o nosso ponto de improbidade administrativa. Agora nós vamos encerrar Então aqui, ó, aqui tem um esqueminha que eu já até derrubei café, tá tudo... Mas eu estou seguindo, eu vou marcar aqui, ó, improbidade administrativa. É o ponto 14. Já vencemos. Vamos agora tratar do ato administrativo. Mas antes nós vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e voltamos daqui a pouco, tá bom?